Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Galera, se liga aí, vamos continuando então o nosso curso de redação para o concurso da Caixa Econômica Federal 2024, prova que será realizada no dia 26 de maio. Pessoal, sabemos que para você ser aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal, você precisa tirar pelo menos, no mínimo, 70 pontos na prova de redação. Texto dissertativo, argumentativo, um tipo de texto que exige de você muito raciocínio, porque a Caixa vai, a Sesgran Rio, né, que é a banca organizadora do concurso da Caixa, vão te oferecer então um tema e você vai precisar tomar um ponto de vista em relação a aquele tema. E para isso é importante você ter o conhecimento das estratégias argumentativas. Para isso, para ajudá-los, estou criando aqui em tempo real um curso completaço de redação focado nesse concurso da Caixa Econômica Federal. É um curso baseado em teoria, então você já viu na aula 0 as informações sobre o concurso, você já viu na aula 1 a tipologia textual, você já viu aqui na aula 2 a estrutura do texto dissertativo argumentativo, e agora você vai ver as estratégias, os tipos de estratégias argumentativas que podem ser utilizadas nos textos dissertativos argumentativos, beleza? Então nós estamos caminhando passo a passo para gabaritarmos, para tirarmos a nota 100, a nota máxima na parte de redação do concurso da Caixa Econômica Federal 2024. Repare o seguinte, pessoal, aqui as minhas aulas não são iguais aí, se você digitar no Google, né, no YouTube, redação Caixa Econômica Federal, você vai achar uma aula de um YouTube, uma outra aula de um outro canal, e assim vai. O professor ele lança uma aula que daí ele está vendendo o curso dele, né? Beleza, cada um tem a sua estratégia. Mas aqui, o professor Anderson Magalhães, o que eu estou fazendo? Qual que é o papo reto aqui? Qual que é a realidade? Eu estou te dando um curso completo em vídeo, do início ao fim, baseado na parte teórica de textos argumentativos e também modelos prontos de frases, parágrafos, tudinho completo em vídeo para você. E aí, se você quiser, é opcional. Tem um link aqui na descrição e também no comentário fixado, que é o quê? Que são os PDFs das aulas. Todos esses PDFs coloridos que eu mando para vocês aqui, ó, por exemplo. Olha aí, ó, tá vendo? Todos esses PDFs aí, ó, tudo bonitinho. Esses arquivos aí que vocês veem nas minhas aulas, aqui desse curso para a Caixa Econômica Federal, todos esses slides aí, né, todos esses quadros, eu resumi tudo em PDF. E aí você, se quiser, você pode adquirir. Aqui tem o link na descrição também e tem no comentário fixado, beleza? Então assim, pessoal, temos o curso completo em vídeo aqui no YouTube, mas é uma opção sua. Existem pessoas que gostam, se dão melhor, preferem pegar ali o PDF, ler o PDF, de repente imprimir o material. Tem gente que gosta disso. Então, para atender a esse público, então eu construí todo um material em PDF, tá? E que está sendo disponibilizado aqui por um valor bem pequeno, beleza? Tranquilo? Mas aqui, com os vídeos também, você vai conseguir detonar. E aí, quem quiser o PDF, vai ter disponível aí para você também. Maravilha? Então, dito isto, então, vamos ver quais são as estratégias argumentativas mais comuns, galera, mais comuns em textos dissertativos argumentativos. Estão preparados? Vamos lá. Então, se liga aí. Vamos avançando então, galera, porque existem diversas estratégias argumentativas, ou seja, recursos discursivos usados com o objetivo de fortalecer a tese de um assunto. A tese é justamente o seu ponto de vista em relação a um determinado assunto, tornando o discurso mais convincente. Essa é a ideia do texto dissertativo argumentativo.
tornar o discurso convincente em relação ao ponto de vista do autor do texto. E o autor, nesse caso, é você, aluno, que está aí do outro lado da telinha me vendo, porque você vai ser o autor de um texto no concurso da Caixa Econômica Federal. E aí, nosso curso aqui, nesse nosso curso de redação, eu vou abordar com vocês 12 tipos de estratégias argumentativas. São elas a modalização, a exemplificação, a enumeração, o fato histórico, a comparação, a contraposição, a causa e efeito, os dados estatísticos, a definição, o testemunho de autoridade, a contra-argumentação e a pergunta retórica. Então, pessoal, isso aí tudo são formas, são justamente estratégias, são maneiras de você convencer o cara que está lendo o seu texto de que o seu ponto de vista é o melhor, de que o seu ponto de vista está correto. Então você vai defender o seu ponto de vista de várias maneiras. E aí você tem essas estratégias aí. Precisa decorar os nomes? Não. O que geralmente acontece? Dependendo do seu estilo de escrita, você vai adotar uma estratégia ou outra estratégia. Eu, por exemplo, professor Anderson Magalhães, eu gosto bastante de usar fato histórico e argumento de autoridade. Então, basicamente, nos meus textos dissertativos e argumentativos, eu uso argumento de autoridade, eu uso em todos. E fato histórico também, vira e mexe eu estou usando. Dados estatísticos também é muito comum de usar. Então, assim, você vai conhecer várias estratégias. E aí, de acordo com o seu modo de escrever, com aquilo que você se sente bem, é a estratégia que você vai utilizar, beleza? Vamos avançando então, galera, vamos avançando então, tá aí. Então tá aí no quadro, eu vou sair da tela para não te atrapalhar, tá? Então tá aí no quadro a primeira estratégia argumentativa. Lembrando o seguinte, essa tela que está aí e as outras telas, elas estão todas em PDF, que você pode ter o PDF caso seja da sua vontade, caso você queira esse PDF bonitinho, bem coloridinho, se você quiser, você pode adquirir, beleza? Vou sair da frente, vamos lá. Vamos falar então da modalização, pessoal. O que é a modalização, portanto? A modalização expressa um ponto de vista do autor do texto. Pessoal, sempre que nós estamos argumentando, estamos conversando, basicamente ocorre modalização. É impossível haver comunicação sem que haja modalização, sem que haja o seu ponto de vista acerca daquele assunto que está sendo conversado. Vamos lá. O objetivo dessa estratégia argumentativa, ou seja, a modalização, é provocar a reflexão do leitor sobre a importância do assunto em pauta. Olha ali o exemplo. Com a finalidade de evitar o desperdício, é vital que se faça um trabalho voltado para o reuso da água. Então não é para ele, né, para o autor desse texto aí, o fato de se fazer um trabalho voltado para o reuso da água é importante. E não só é importante, mas é o quê? É vital. Então aqui eu utilizei um adjetivo. Então eu fiz o uso de um adjetivo. E aí eu assumi uma estratégia de modalização. O uso desse adjetivo ele é um modalizador. Por quê? Porque ele está mostrando a minha opinião. Olha, é vital, é necessário, é muito importante que se faça um trabalho de reuso da água, tá entendendo? Então veja, estou expressando a minha opinião, a opinião do autor do texto, beleza? Que mais? Faz-se necessário, olha ali, ó. Faz-se necessário, olha aqui, ó. Isso aqui também é um modal. Isso aqui também é um modalizador. Olha lá, essa expressão ali, ó. Faz-se necessário que o Estado adote providências urgentes para resolver a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Tá vendo? Então, mais um modalizador, uma expressão. Então, cada tipo de modalizador linguístico, deixa eu colocar ali, marca-texto assim, ó, produz um efeito de sentido e expressa uma determinada intenção do autor
que pode, por exemplo, se responsabilizar inteiramente por uma afirmação ou fazer uma previsão, eximindo-se de responsabilidade por eventual equívoco. Tá vendo? Então, essa é a ideia. Quando eu uso um modalizador, eu estou exprimindo a minha opinião. Eu posso fazer isso de diversas maneiras, por meio de uma expressão, por meio de um adjetivo, enfim. Posso, então, sempre utilizar o modalizador. Beleza? Para dar ênfase naquela minha opinião, no meu ponto de vista. Outra estratégia argumentativa muito comum é a exemplificação. Está lá em cima, lá, ó. O fato exemplo, ó. Exemplificação. Fato exemplo. Exemplificar é o quê? O que é dar exemplo? É apresentar um fato ou cenário que confirma uma tese ou demonstra uma verdade. Então, isso é dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo e esse exemplo vai justamente ao encontro da minha tese, ao encontro do meu ponto de vista. Olha lá. Certos comportamentos humanos não podem ser tolerados e, por isso, precisam ser constantemente relembrados para que não se repitam. Agora o exemplo, ó, como o massacre dos judeus pelos nazistas. Então eu preciso relembrar, tá vendo? Estou dando um exemplo, ó. Então eu estou dizendo que certos comportamentos humanos devem ser relembrados. E aí eu dou um exemplo. Como? Com o massacre dos judeus pelos nazistas, tá vendo? Então, certos comportamentos. Que tipo de comportamento? Vou dar um exemplo. O massacre dos judeus pelos nazistas, tá entendendo? Mais um exemplo ali, vou sair da frente. A violência contra a mulher pode ser percebida. Agora eu vou dar um exemplo. Como? Em que situação eu já percebi violência contra a mulher? Por exemplo, nas sucessivas agressões sofridas por Maria da Penha durante o seu casamento. Hoje, além de ela ser uma ativista pela causa, tem seu nome designando a Lei de Proteção às Mulheres. Então é um exemplo de violência contra a mulher. Mais um exemplo ali embaixo, ó. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande, sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só notificar fatos negativos, tá vendo? Então eu estou dizendo que existe uma tendência na imprensa de só noticiar fatos negativos. Só que nós temos exemplos de coisas positivas, né? No texto que ele está citando ali. Então temos exemplos de experiências positivas, como Jundiaí, Campinas, etc. Tá vendo? Então, dar exemplos que vão corroborar a sua ideia. Estou dizendo que a imprensa ela noticia fatos negativos, tem uma tendência de noticiar fatos negativos. Mas naquele contexto ali, eu dou exemplo de experiências positivas, tá? Que não são noticiadas, tá? Beleza? Então vamos avançando aí, pessoal. Vamos avançando então. A enumeração também é uma estratégia, argumentativa, a enumeração. E o que é a enumeração? O que é a enumeração? A enumeração consiste em citar os argumentos. A enumeração consiste em citar os argumentos a respeito do assunto. Assim, você irá enumerar os fatos que atestam a relevância da sua tese. Lembrando sempre que a tese é a sua ideia central. É a ideia que você está defendendo. Então, você pode enumerar. Isso aí é comum, tá, pessoal? Isso aí é bem comum. Eu fazer a enumeração. Então, se eu estou defendendo uma determinada tese, por exemplo, um determinado problema, a violência contra a mulher ocorre em virtude do machismo e por fatores históricos, né? Aí eu vou colocar, por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, em primeiro lugar, o machismo na sociedade, estou enumerando. Aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, em segundo lugar, temos que fatores históricos, tal. Então eu vou enumerando ali, tá? Para isso, você pode citar, por exemplo, que existem duas causas para o problema abordado. E, nesse caso, pode citar cada situação em um dos parágrafos de desenvolvimento. E aí, o que você pode usar? Operadores argumentativos. Em primeiro lugar,
primeiramente, em segundo lugar, em segundo plano, além disso, ademais, né? Tá vendo aí? Olha ali, ó. Em primeiro lugar, é preciso analisar os entraves que englobam essa questão. Em segunda análise, a ausência do Estado é um fator crucial para a permanência do problema. Ressalta-se, ademais, a influência da mídia nesse contexto. Então perceba que para fazer a enumeração vou colocando assim, ó, em primeiro lugar acontece isso, isso e isso. Em segundo lugar, aquilo, aquilo, aquilo. Poderia até ter, em terceiro lugar, aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu nos meus modelos que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar todos vocês a trabalhar com 2 parágrafos de desenvolvimento. Porque a tendência é que no concurso da Caixa, você vai ter lá, Sesgran Rio vai mandar você fazer a redação em um texto aí de 25 a 30 linhas. Então, 1 parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, vai ficar legal, beleza? Então tá vendo? A enumeração tá aí. Indo para a 4ª estratégia argumentativa, nós temos o fator histórico, o fato histórico, né? Que com certeza é uma das estratégias argumentativas mais usadas nas redações nota máxima, que pode ser entendida como uma referência a fatos, pessoas ou períodos históricos, com o objetivo de ilustrar, comparar, explicar um tema em questão. Dessa maneira, a argumentação por meio do fato histórico é um tipo de estratégia que resgata um fato ou período histórico com a finalidade de contextualizar o assunto, expor a origem, isso aqui é muito importante, porque você acaba expondo, em muitos casos aí do fato histórico, você acaba expondo o quê? A origem do problema, a origem daquela situação. Isso é muito importante, porque não adianta você tentar combater aquela situação que está acontecendo se você não conhece o cerne, de onde veio aquilo. Então o fator histórico é muito importante, porque você pode atuar nas raízes da situação se você conhecer de onde ela veio, de como ela começou. Comparar ou traçar semelhanças e exemplificar como a realidade mudou. Olha só, eu trouxe um exemplo aí para você de texto, um parágrafo pronto de desenvolvimento, tá? Usando esse fato histórico aí como exemplo, né? Como uma maneira de persuadir, como uma estratégia argumentativa. Olha aí. Em primeiro plano, então eu já começo com uma enumeração, mas eu vou usar o fato histórico aí. Ó. O legado histórico atua fortemente na questão do racismo. Então, do racismo. De acordo com Levi Strauss, isso aqui é um argumento de autoridade. O adequado entendimento dos fatos históricos proporciona a melhor compreensão da realidade. Nesse contexto, agora, olha onde entra o fato histórico ali. Ó. O racismo relaciona-se com a história do Brasil desde a colônia, quando foram implantadas as capitanias hereditárias e a mão de obra africana passou a ser utilizada. Assim, torna-se clara a potencial relação negativa entre o passado brasileiro e a problemática em discussão. Então, posso utilizar o fato histórico aí, tá vendo? Que mais, pessoal? Avançando, nós temos também a comparação como estratégia argumentativa, pessoal. Temos a comparação. Eu vou confrontar elementos e aí nesse confronto desses elementos eu vou identificar situações que sejam similares, né, parecidas com aquilo que eu estou falando, ou divergentes. Essa é uma estratégia muito boa também para você utilizar, para que você possa defender a sua tese. Tá? Lembrando que, sempre reforço isso, a tese é o seu ponto de vista, é a sua ideia central. Olha os exemplos ali de comparação. Vou sair da frente. Não há dúvidas de que os eventos esportivos nos países em desenvolvimento os ajudam a modificar seu cenário econômico e social. Agora, olha a comparação. Assim como... até usei o como aqui, para comparar. Assim como a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego e com investimento em transporte, o mesmo poderá ocorrer no Brasil. Olha aí. Mais um exemplo embaixo. Na Finlândia, as melhorias na educação passaram, nos últimos 20 anos, pelo menos, por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor
e capacitação profissional. Por sua vez, no Brasil, vou comparar o Brasil. O piso nacional continua muito abaixo da média nacional. O piso nacional continua muito abaixo da média nacional e há um déficit na formação de boa parte dos profissionais, tá vendo? Então temos isso. No primeiro exemplo, temos uma situação em que na África do Sul aconteceu de uma maneira e no Brasil pode acontecer parecido. Na segunda ali, nós temos o quê? Que na Finlândia nós temos... Estou comparando agora, só que o que acontece? Na Finlândia, lá tá ok, né? Lá eles promoveram melhorias na educação. Só que no Brasil não. No Brasil nós temos um piso nacional baixo. Beleza? Então, tá vendo aí? Eu estou comparando duas situações. É uma estratégia argumentativa. Então, na primeira ali, eu estou defendendo. Eu estou defendendo o que na primeira? Os eventos esportivos, porque ajudam a modificar o cenário econômico e social. Olha, aconteceu na África do Sul, viu? Lá melhorou na África do Sul. Ela se beneficiou, a África do Sul se beneficiou dos eventos esportivos. Isso também pode acontecer no Brasil, tá vendo? Estou fazendo uma comparação para defender a ocorrência de eventos esportivos nos países em desenvolvimento, tá vendo? Beleza? Então posso fazer isso, tá? No segundo ali, quando fala na Finlândia, que na Finlândia as melhorias na educação ocorreram, né, com a valorização do professor, e aí no Brasil não, então estou dando um alerta para as autoridades de que isso precisa acontecer, que daí lá na Finlândia eu vou ter melhorias na educação. Na Finlândia eu tive melhorias na educação. E essa melhoria que eu tive na Finlândia foi por quê? Porque houve valorização do professor. Pô, mas no Brasil os caras não estão sendo valorizados. Então a minha educação aqui não vai melhorar. Tá? Eu tenho também, pessoal, como estratégia argumentativa, a contraposição. Tá lá em cima, ó. Contrapor é o quê? Contrapor é confrontar. Eu vou colocar lado a lado duas ideias que vão ser contrapostas, que serão antagonistas. Na contraposição, o autor do texto contesta ideias opostas. Expõe perspectivas diferentes. Então aqui, perspectivas diferentes acerca de um mesmo argumento. Evidencia um contraste de opiniões, tá vendo? Existem operadores argumentativos, tá? Os operadores argumentativos aí que eu me refiro, pessoal, são o quê? Conjunções, geralmente, né? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, embora, apesar de... Tá vendo? Olha um exemplo aí para você. O mundo digital faz parte da modernidade de forma inevitável. E com ele, criou-se um mundo de entretenimento composto por diversos indivíduos, criando conteúdos em redes sociais e se tornando celebridades com milhões de seguidores. Opa, beleza, né? Ok, olha só essa primeira parte. O mundo digital... realmente faz parte da modernidade. Isso é inevitável. Com ele criou-se um mundo de entretenimento. Existem vários indivíduos que criam conteúdos em redes sociais, se tornam celebridades. Só que agora existe um contraponto. Olha ali o entretanto. Isso, eu vou fazer um contraponto. Entretanto, muitas pessoas reclamam de uma mesmice nesses conteúdos, afirmando que a internet é composta de vídeos, apenas de vídeos de 1 minuto, de pessoas dançando coreografias iguais e chatas, né? Convenhamos, e falando bobagens que ninguém quer ouvir. Beleza, é isso aí que acontece, né? Então, viu? Faz um contraponto. Olha, a internet veio para ficar? Sim, veio para ficar. Mas existe um lado chato, né? Um lado que não vai copiando o outro, né? Cara, e isso é verdade, né, gente? O que tem de cópia na internet, olha... Um faz sucesso, daí vai a manada. Aí fica chato, porque daí você vai ali sempre vendo as mesmas coisas, né? Tudo bem. Então tá aí, pessoal. Contraposição é um tipo de argumento também, um tipo de estratégia argumentativa. Causa e efeito. Causa e efeito. Também, pessoal, pode ser chamado de causa e consequência, né? Efeito é a consequência. Causa e consequência é uma das estratégias argumentativas mais utilizadas. Consiste em apresentar os motivos de uma determinada situação e suas respectivas consequências. Então é causa e efeito, causa e consequência.
realmente é uma das estratégias mais utilizadas. As relações de causa e efeito podem ser positivas ou negativas, dependendo do objetivo do texto e da tese que está sendo defendida, beleza? Olha só o nosso exemplo aí bem estruturado para você. Em homenagem ao importante dia, a ONG SOS Mata Atlântica divulgou um estudo em que somente 7% dos leitos dos rios do bioma apresentam boa qualidade. Mais de 20% dos pontos analisados estão em qualidade ruim ou péssima. Então a ONG lá, SOS Mata Atlântica, divulgou o estudo em que somente 7% dos rios apresentam do bioma, né, que é a Mata Atlântica, apresentam boa qualidade. Mais de 20% dos pontos analisados são ruins ou péssimos. Tá, beleza. E qual que é a consequência disso? Tá. Por que isso está acontecendo? Né? Na verdade, qual que é a causa disso, né, gente? Qual que é a causa desses leitos dos rios aí estarem com péssima qualidade? Qual que é a causa disso? Vai falar. Reflexo direto de uma série de problemas estruturais. Então, isso aqui é a causa. É a causa da má qualidade, né, dos leitos ali, né, que ele fala, somente 7% dos leitos dos rios do bioma apresentam boa qualidade. Mais de 20% dos pontos analisados, né, dos leitos, estão em qualidade ruim ou péssima. Então, qual que é a causa disso? Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque, ó, ele fala reflexo direto, né? Esses números aí, né, são reflexo direto do quê? Então, qual que é a causa desses números ruins? De problemas estruturais, dentre eles a falta de saneamento para metade da população brasileira, e aí os rios não escondem o que está acontecendo. Quem mais sofre com isso, agora é uma outra consequência, quem mais sofre com isso são os mais pobres, sujeitos às doenças causadas por detritos e impactos geológicos da ocupação desordenada nas margens desses rios, beleza? Então temos uma relação de causa e consequência. A falta de saneamento, a falta de estrutura, então vai fazendo com que os leitos dos rios ali da Mata Atlântica estejam em má qualidade, beleza? Ruim ou péssimo. Beleza, galera? Vamos avançando aí agora. Outra estratégia argumentativa muito comum são os dados estatísticos. Para que uma argumentação seja válida, é fundamental que haja comprovação daquilo que está sendo defendido. Portanto, o uso de dados estatísticos, oriundos de pesquisas ou estudos com respaldo científico, são considerados provas concretas e irrefutáveis. Mas atenção aqui, eu chamo a atenção para você o seguinte, cuidado na hora de usar os dados estatísticos. Se você apenas apresentar os dados estatísticos e não se posicionar, olha, de fato, a violência contra a mulher é alarmante, visto que X% das ocorrências neste ano aumentou em X% o número de ocorrências. Tá vendo? Então eu dei um dado para comprovar aquilo que eu estou falando. Agora, se eu apenas expuser esses dados, mas sem apresentar o meu ponto de vista, aí o seu texto vai fugir. Então toma cuidado. Ele vai se tornar um texto expositivo. Se você apresenta assim no parágrafo de desenvolvimento, ó, os índices de violência contra a mulher chegaram a X% ao ano. Em 2022 era tantos por cento. Em 2023, tanto. Em 2024, tanto. Ponto final. Acabou seu parágrafo? Texto expositivo. Virou texto expositivo. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Como que você deveria fazer para ficar argumentativo? Deveria fazer assim, ó. São alarmantes. Ó, alarmante, tá vendo? Lembra? É um modalizador. Lembra a primeira estratégia? É o modalizador. São alarmantes os índices de violência contra a mulher. Em 2022 era tanto, 2023 tanto, 2024 tanto. Para isso, é imprescindível que haja ações estatais para que esses números sejam combatidos e logo mitigados. Ponto. Aí você apresentou os dados, mas deu sua opinião.
o que deve ser feito. Jogou um alarmante, quer dizer que é um modalizador, tá vendo? Tranquilo? Beleza. Olha ali o exemplo, ó. Empreender tem sido a escolha de uma boa parte dos brasileiros para manter-se vivos, principalmente após a aposentadoria. Haja visto o recente relatório global Entrepreneurship, em inglês aí, Monitor 2020, que apontou o crescimento de 115% no número de empreendedores nessa faixa etária. Né? Calcula-se que hoje mais de 650 mil idosos exerçam trabalhos autônomos no Brasil, sendo que 3,1% tem mais de 60 anos. E desse número cada vez mais crescente, 57% são mulheres. Beleza? Então o uso de dados estatísticos é uma ótima estratégia argumentativa. Vamos avançando, pessoal, porque a nona estratégia argumentativa que eu trago... São 12, né? Estamos na nona agora. A nona estratégia argumentativa que eu trago para você é a definição. Definir é o quê? É retratar, descrever, explicar algo em sua natureza. É mostrar o significado de algo. A definição pode acontecer de forma objetiva ou subjetiva. Beleza? Olha lá. De acordo com Barbosa Filho, o amor é um sentimento sublime, que supera problemas e diferenças, resiste ao tempo e se fortalece com a distância. É a partir desse sentimento que muitas pessoas entregam suas vidas a favor de outras, tá vendo? Pessoal, você pode concordar com isso ou não, mas é uma maneira de argumentar. É uma maneira de argumentar. Ele trouxe uma definição do que é o amor. Outro exemplo ali embaixo, ó. Além disso, cabe ressaltar que as questões socioculturais são um forte empecilho para a resolução do problema. Conforme Durkheim, Emile Durkheim, né? O fato social é a maneira coletiva de pensar. Tá? Definiu o que é o fato social. É a maneira coletiva de pensar. Sob essa lógica, é possível perceber que o diagnóstico tardio de autismo, era um texto que falava de autismo, na sociedade brasileira, é fortemente influenciada pelo pensamento coletivo, uma vez que, se as pessoas crescem inseridas em um contexto social intolerante, a tendência é adotar esse comportamento também, o que torna a sua solução ainda mais complexa, beleza? Então, usar a definição também é uma estratégia argumentativa. Então, eu digo que é algo e aí eu vou comprovar o que eu estou defendendo. Próxima estratégia argumentativa é o que eu mais gosto, pessoal. O que eu mais gosto é isso aí. Não, professor, então tenho que usar, ou sou obrigado a usar o argumento de autoridade? Não. Você vai utilizar dessas estratégias aí que você mais gostar. Claro que aqui no nosso curso de redação eu vou passar para vocês vários modelos. O que vai acontecer daqui para frente, pessoal? Existirá um momento aqui no nosso curso, esse momento já está chegando, é muito breve aí, eu vou dar um tema e eu vou mostrar para vocês uma redação sobre aquele tema. Beleza? Eu vou fazer vários exemplos de redação para você. E aí você vai vendo essas estratégias sendo abordadas. Tranquilo? Beleza? Então você pode ir memorizando várias frases já, parágrafos prontos, tá? Para você já ir com várias coisas prontas já para a sua redação. Porque se você tentar inovar na hora lá, fica mais difícil. Então a redação é bom você chegar com várias ideias já prontas na sua mente. Quando você chega lá, você só organiza e faz seu texto, entrega para a banca lá. Porque se você tentar tirar tudo do zero, fica difícil, né? Argumento de autoridade. É aquele argumento que se baseia na citação de uma fonte confiável, como um especialista no assunto. Exemplo, trouxe aí, em um debate sobre educação, por exemplo, você tem o Paulo Freire, educador e pedagogo. Ele é reconhecido internacionalmente. Então, se num tema sobre educação você cita o Paulo Freire, você está citando um argumento de autoridade, porque ele é uma autoridade no assunto. Quando se fala em educação, ele é reconhecido internacionalmente. A citação da fonte pode ser feita de forma direta ou indireta. Então, olha aqui, ó. A citação pode ser
direta ou indireta. Na citação direta, ocorre a transcrição, pessoal, da citação, utilizando geralmente as aspas. A citação direta, galera, é exatamente como aquele autor falou ou como ele escreveu. Já na citação indireta, o autor reescreve aquilo que foi dito pela autoridade escolhida. Ó, vou fazer aqui 2 exemplos para você. Ó. Olha a citação direta, como exemplo aqui. Ó. Segundo Humberto Eco, ó, agora abro aspas para ele. Ó, quer dizer que são as palavras do Humberto Eco. Para ser tolerante, é preciso fixar os limites do intolerável. Nesse sentido, percebe-se uma lacuna explicitada. Esse hífen não tem, tá? É tudo junto ali. Uma lacuna explicitada pela falta de uma legislação adequada. Tem um ponto final. Já na citação indireta, eu vou dizer aquilo que o autor disse. Vou colocar a ideia dele. Ó. Em primeira análise, lembrando que esse em primeira análise aqui é uma enumeração. Tá? Isso aqui é uma enumeração. Nota-se que a inércia da sociedade é uma das causas da problemática. Nesse sentido, Oscar Wilde, escritor irlandês, ó, é o argumento de autoridade. Só que agora, escritor irlandês, né? Eu vou dizer aquilo que é o pensamento dele. Não foram exatamente essas palavras dele, mas era aquilo que ele defendia. Ó. Oscar Wilde defendeu a ideia de que o primeiro passo é o mais importante na evolução de uma nação. Tá vendo? Então, na citação direta, exatamente as palavras do autor. Na citação indireta, é o que ele disse. Eu vou transcrever o que ele disse. Aliás, eu vou reescrever aquilo que ele disse. Beleza? A próxima estratégia argumentativa que eu trago para vocês é a contra-argumentação. Contra-argumentar é apresentar um argumento contrário. Uma ideia oposta. Eu vou expor uma ideia oposta. Tá? Olha o exemplo ali. Ó. Muito se diz, olha só, sobre o cigarro de maconha ser prejudicial à saúde. Ó, e essa tese eu vou refutar. Ó, eu vou ser contrário a essa tese. Olha aqui. Ó. O cigarro da maconha prejudicial à saúde. Eu vou refutar isso, ou seja, eu vou trazer um contra-argumento. No entanto, olha aqui o operador argumentativo. Olha aqui o operador argumentativo. Ó. No entanto, é importante que se saiba que a erva tem ajudado pessoas com câncer a suportar a dor, pessoas com AIDS a se alimentar melhor, pessoas com esclerose múltipla a ter seus sintomas aliviados, etc. Então, essa tese em azul é a tese que está sendo defendida. Tá? E a tese anterior, de que a maconha é prejudicial, é a tese que está sendo refutada, é a tese que está sendo afastada, por meio de um contra-argumento. Olha, cigarro de maconha faz mal à saúde, mas espera aí. No entanto, ó, olha o operador argumentativo. Eu tenho o quê? A erva tem ajudado pessoas com câncer, pessoas com AIDS, né? Pessoas com esclerose múltipla. Tranquilo? Ah, pessoal, olha só um detalhe aqui, tá? Se eu trago aqui nessa aula um exemplo e você não concorda, você não é obrigado a concordar. Eu estou trazendo exemplos de como você escrever. Mas se você for contrário àquilo, daí no seu texto, na sua redação, o que você tem que fazer? Você tem que escrever de forma usando essas estratégias. E daí você vai usar para contra-argumentar aquilo que eu estou falando, entendeu? Por exemplo, nesse exemplo aqui da maconha, né? Eu estou trazendo para vocês um exemplo. Mas, professor, mas acho que a maconha realmente faz mal, né? Daí você tem que contra-argumentar, entendeu? Tá vendo que em azul ali, em azul, é a favor da maconha? A erva tem ajudado pessoas, tal. Mas se você quer ir contra isso, aí você traz um contra-argumento. Aí você poderia dizer, mas aí, olha, um contra-argumento para aquele... Veja, aqui no quadro é um exemplo favorável, né? No caso, ao uso dali da maconha. Mas, você pode contra-argumentar isso no seu texto. E aí você colocaria o quê? Mas, embora ela tenha ajudado essas pessoas, ela também tem um efeito de malefício ali ao usuário, porque o deixa, de alguma forma,
psicoativo, né? É um psicoativo, traz malefícios a longo prazo, pode ser um fator, uma porta que se abre para o uso de outras drogas, tá vendo? Então sempre, pessoal, você tem pontos de vista contrários, porque nada na nossa vida é absoluto, né? Então sempre você pode contra-argumentar. A questão é de qual lado você vai escolher para defender, beleza? Tranquilo? Ó, aqui embaixo eu trago sobre o aborto, ó, a legalização do aborto, né? E aí, eu trago argumentos, ó, argumentos a favor, vou até sair da frente, ó, argumentos a favor da legalização do aborto. Aí, o que uma pessoa poderia dizer para defender? Ó, para defender, uma pessoa poderia dizer o quê? Ó, os métodos contraceptivos podem falhar. Manter ou interromper uma gravidez é uma decisão que só cabe a quem está gestando. A criminalização traz mais custos ao SUS. Forçar uma gravidez é um tipo de violação de direitos humanos. A criminalização não reduz sua ocorrência. Então são coisas que a favor, né, da legalização. Mas eu posso trazer contra-argumentos. Tá? Existem outros meios de salvar a vida da gestante. A vida da gestante não tem valor maior que a vida do feto. Pode causar um risco maior à vida da gestante. Outro argumento também seria o argumento religioso, né? Então existem argumentos a favor e argumentos contra. Aí a questão no seu texto é qual que você vai defender e a forma como você vai colocar isso para que fique bem estruturado no texto, beleza? 12, né? A última estratégia argumentativa é a pergunta retórica. E a pergunta retórica é aquela que não exige uma resposta imediata, pois o seu objetivo é provocar a reflexão. Normalmente, a resposta à pergunta retórica está na própria pergunta. Então, está na própria pergunta. Exemplo ali, ó. Em virtude da pacificação das favelas do Rio de Janeiro, a força militar vem sendo muito elogiada por sua precisão e competência. E aí, em azul, é a pergunta retórica, ó. Precisamos realmente de uma nova ação militar para restaurar a paz nas comunidades? Ou agora é o momento de levar cultura a ela? Ó, pessoal, quando nós falamos aqui, ó, em virtude da pacificação nas favelas do Rio de Janeiro, a força militar vem sendo muito elogiada, beleza, pela atuação. E aí ele faz a pergunta, ó, precisamos realmente de uma nova ação militar para restaurar a paz? Ou agora é o momento de levar cultura a elas? Claro que a primeira parte da pergunta, a resposta é não. Precisamos de uma nova ação militar? Não. Qual que é o segundo passo agora para avançarmos? É o momento de levar cultura para essas favelas, para essa parcela da população carioca. Tá entendendo? Essa é a situação. Então, pessoal, nesta aula eu trouxe para vocês 12 estratégias argumentativas, beleza? A partir da próxima aula, o que vai acontecer aqui em nosso curso de redação para a Caixa Econômica Federal? A partir da próxima aula, eu vou trazer tema e vamos analisar a redação pronta para vocês. É isso que vai acontecer. A partir de agora, nós vamos analisar diversos temas, vários temas, sobre olha só, eu vou trazer para vocês vários assuntos importantes da sociedade. E aí, vou trazer para vocês modelos de redação para vocês utilizarem para esses temas, beleza? Então, vou trazer lá, sei lá, sobre violência contra a mulher, sobre violência urbana, sobre má alimentação nas escolas, sobre o autismo, diversos temas sobre vários assuntos que podem ser abordados na sua redação da Caixa Econômica Federal, tá? E aí, vamos fazendo redações e você vai vendo como que é a estrutura do texto, a estrutura padrão do texto dissertativo, argumentativo, beleza? Tranquilo? Além disso também, obviamente, vamos trazer o último tema da Caixa Econômica Federal, né? A prova foi em 2021, vamos trazer também e vamos construir a redação para vocês, beleza? Isso aí, galera. Estão gostando do curso? Quero que vocês comentem o seguinte, ó. Para eu saber que você chegou a esse ponto aqui do vídeo, eu quero que você escreva aqui no comentário desse vídeo o seguinte.
Quero que você coloque aqui das 12 estratégias argumentativas que eu trouxe para você, qual é aquela que você mais se identificou. Aliás, coloque duas. Você pode botar ali argumento de autoridade e fato histórico. Por exemplo, pode ser, essa é o que eu colocaria. Mas e aí, você, qual que você mais gostou? Cite duas aqui no comentário. Beijo no coração de todos vocês, pessoal. Estamos juntos? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.